Às vezes um jogador ele não consegue em determinado time dar certo, e aí ele passa a ser colocado como uma enganação. E aí depois ele troca de time, ou no mesmo clube ele consegue dar a volta por cima e calar a boca de todo mundo. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre eles. Bora lá! Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, meus cachorro. Beleza? Eu sou o Edu, começando com o primeiro nome deles, que inclusive é a capa do vídeo, que é o Jack Grealish. E me deu essa vontade de gravar esse vídeo. Eu já fiz esse vídeo no Futirinhas algumas vezes, né, de outros jogadores, mas me deu vontade de gravar esse vídeo por causa do Grealish, porque eu vi um tweet do Vitor Sérgio Rodrigues muito bom falando sobre isso. Ele falou, pô, o Grealish não tem culpa do valor que foi pago por ele. A gente joga a expectativa em cima do valor pago, que o Grealish foi comprado pelo Manchester City por 120 milhões de euros, basicamente, né? A gente coloca a expectativa num jogador que tem que resolver todos os jogos. E realmente, o mercado hiperinflacionado, principalmente da Premier League, ele coloca os jogadores numa situação meio complicada. Um dos que falaram foi o Havertz, mas o Havertz não tá nessa lista, tá? Quem tá é o Grealish. O Havertz falou sobre isso e deixou muito claro. Ele falou, cara, eu não tenho culpa do valor que foi pago por mim. Eu acho absurdo um jogador de futebol custar tanto, mas é o mercado, eu tenho que me adequar ao mercado, né? Tem os valores de salários e tal. Ele foi bem honesto falando sobre isso e que a cobrança foi muito grande sim, mas que ele acha que ele entrega um bom futebol. E o Grealish passa pela mesma situação. O Grealish trabalhou quietinho, cara, porque a primeira temporada dele realmente não foi boa. E a gente coloca como uma adaptação, porque o Grealish do Aston Villa era um jogador realmente diferenciado. Só que o Grealish também demorou a se firmar no Aston Villa, assim, não foi de uma hora para outra. Ele jogou segunda divisão, ele foi emprestado para o Notts County, né, que é um time bem pequeno, que hoje inclusive joga a segunda divisão. Ele é vice-líder da aliás, joga a quinta divisão, não a segunda. Tá ali e só sobe um, tá, direto para quarta divisão. É bem complicado a quinta divisão, a National League. Então você assiste o Welcome to Wrexham, acho que tem no Star Plus, que é bem legal e fala desse campeonato. É a temporada passada. Essa temporada eles estão fazendo outro documentário, que é a próxima temporada da série, mas é muito boa mesmo, tá? Então, o Grealish deu a volta por cima, porque ele começou a trabalhar quietinho. A primeira parte da temporada ele ainda foi meio nebuloso, né? Ele teve bons momentos durante a Copa do Mundo pela seleção inglesa, e depois do meio da temporada ele realmente começou a ser um jogador importante, com assistências, com gols, com mobilidade. Então ele vem jogando bem. Então assim, é um jogador que vem crescendo dentro do Manchester City, e eu acredito que ele vai se firmar como titular sim, porque ele é muito talentoso, cara. Ele é um jogador de 27 anos já, mas demorou pra se adaptar e ele deu a volta por cima, está dando a volta por cima, e isso é muito interessante, tá bom? Segundo nome dessa lista aqui é o Thomas Müller, e aqui é um exemplo de um jogador que deu a volta por cima no mesmo clube. Vamos lá, o Thomas Müller é um dos maiores jogadores da história do Bayern de Munique, sem dúvida nenhuma. É um grande jogador, é um craque o Thomas Müller. É que ele não é aquele craque que dá pedalada, ele não é aquele, mas assim, ele é um jogador hiper inteligente, muito móvel, muito goleador, muito bom em assistências. Ele é um jogador completo, cara. Bom no jogo aéreo, rápido, né? Ótimo passe, boa finalização. Então ele é um jogador que tem muitos predicados. Eu gosto muito do Thomas Müller. Mas ele caiu em desgraça quando o Niko Kovac foi técnico do Bayern de Munique. Tanto que o Thomas Müller estava tão mal naquele momento que ele foi dado como carta fora do baralho e possível transferência. Foi falado de uma eventual transferência até para o futebol brasileiro do Thomas Müller. Não que jogar no Brasil seja uma queda na carreira, mas comparando ao futebol europeu atual, sim, é meio complicado. É um jogador novo, né? Naquele período ali, o Thomas Müller estava com 28, 29 anos. Então, assim, foi meio triste essa situação do Thomas Müller. O Thomas Müller perdeu espaço para o Philippe Coutinho. Na época, o Philippe Coutinho foi titular do Bayern de Munique, enquanto o Thomas Müller nem no banco ficava com o Niko Kovac. E aí o Niko Kovac acaba sendo demitido. Por quê? Porque o Bayern de Munique naquele momento estava na quinta posição da Bundesliga. Ele foi demitido e quem assumiu foi o Hansi Flick, que trabalhava de auxiliar. E aí o Hansi Flick, cara, resgatou o Thomas Müller. O Bayern de Munique fez uma excelente temporada, foi campeão, né, óbvio. Mas depois ainda foi campeão da Liga dos Campeões com o Thomas Müller jogando o fino da bola junto com o Lewandowski, né? O Lewandowski foi o artilheiro, o vice-artilheiro foi o Thomas Müller e o líder de assistências também foi o Thomas Müller. E aí, cara, foi uma baita volta por cima e ele continua até hoje jogando muito. É um jogador hiper importante, mesmo mais velho, com 33 anos de idade. É um craque, cara. O Thomas Müller joga demais. Terceiro nome dessa lista é que a gente vai viajar pelo tempo, tá? Estamos mais atual por enquanto, mas daqui a pouco a gente começa a viajar no tempo. Terceiro nome dessa lista aqui é o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio no São Paulo era um jogador com um prospecto interessante de crescimento na carreira, né? Tanto que ele foi vendido
para o Atlético de Madrid em 2 oportunidades e acabou não passando nos exames médicos. Aí volta ao São Paulo. E no São Paulo ele ganhou uma pecha de jogador de apartamento, né? Foi um jogador criado em apartamento, jogador muito bonzinho. E ficou marcado por um cartão amarelo, um vermelho que o Corinthians deixou de levar porque o Rodrigo Caio falou, pô, ele não fez falta em mim, ele não parece tomar amarelo, e aí o Jô volta pro jogo, era um São Paulo e Corinthians, e aí ele ficou marcado, ele já era perseguido pela torcida, enfim, o Rodrigo Caio saiu em baixa do São Paulo e foi para o Flamengo no começo de 2019. E bom, eu tô falando de 2019, você já sabe bem o que aconteceu, o Flamengo ganhou tudo, fez um ano espetacular, daqueles anos assim que você fica marcado na história, e o Rodrigo Caio fez uma excelente temporada, virou ídolo do Flamengo, tá lá até hoje, passa por problemas físicos, você olha fotos do joelho do Rodrigo Caio, você fica meio, com o estômago embrulhado, porque são muitas intervenções cirúrgicas no joelho do Rodrigo Caio, mesmo assim ele é um jogador importante, um jogador querido, e a volta por cima dele no Flamengo foi espetacular, cara. Embora ele se machuque bastante, é um cara muito querido no Flamengo e é incontestável ali, por mais que ele possa oscilar, ele virou ídolo e se manteve como ídolo do Flamengo, tá? Quarto nome dessa lista aqui é o Terans, Davi Terans, jogador do Atlético Paranaense, uruguaio, muito bom de bola, tá com 28 anos agora o Terans, ainda é um dos melhores jogadores do Atlético, né? É camisa 10 do time. O Terans foi comprado em 2018 pelo Atlético Mineiro, e ali no Galo ele não se firmou em nenhum momento, tanto que em 2020, em janeiro de 2020, ele foi emprestado para o Peñarol, onde jogou muito bem, e depois teve o empréstimo renovado por mais uma temporada. Ele ficou 2020-21 quase no Peñarol. E só que em 2021, no meio ali, o Atlético consegue o empréstimo dele e ele vai para o Atlético Paranaense e faz uma excelente temporada. Foi muito bem no Peñarol, foi muito bem no Atlético Paranaense, se manteve um dos melhores jogadores do Brasil, joga muita bola, é um jogador interessante e eu achei até injustiçado de ficar fora da seleção uruguaia, de tão bem que ele joga. O Canóbio, por exemplo, foi para a Copa do Mundo, o Terans joga muito mais que o Canóbio, não foi, e é jogador do Atlético Paranaense, né? Então são posições diferentes, mas eu digo por mérito de desempenho. E o Terans deu uma baita volta por cima, porque no Atlético era um jogador escanteado, não jogou nada, foi muito mal. E aí ele dá a volta por cima no Peñarol e depois no Atlético Paranaense e se mantém como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. Quinto nome dessa lista, agora vamos começar a viajar, que é o Thierry Henry. Sim, um dos maiores jogadores da história do Arsenal e um dos maiores jogadores da história da França. O Thierry Henry era jogador do Mônaco, tá? Ele foi campeão do mundo em 98 pela França como jogador do Mônaco. O Henry foi contratado pela Juventus no meio da temporada 98-99. Ele estava no Mônaco, foi campeão do mundo pela França, e aí fez os 6 primeiros meses da temporada 98 no Mônaco jogando muito bem, e aí em janeiro de 99 a Juventus foi lá e fez um investimento de 14 milhões de euros para tirar o Henry do Mônaco. Ele foi para a Juventus e não se adaptou ao estilo de jogo da Juventus, que era um time mais defensivo. E a gente sabe muito bem o estilo de jogo que o Henry tinha, ofensivo, artilheiro, rápido, habilidoso, etc. Nesses 6 meses, a Juventus colocou o Henry em campo apenas 16 oportunidades, a maioria delas como reserva, e o Henry marcou apenas 3 gols. Quando foi começar a nova temporada, a Juventus achou, pô, tô com uma bomba aqui, o cara não vai se adaptar, ele não tem nada a ver com o nosso estilo de jogo. E resolveu aceitar uma oferta do Arsenal pelo Henry. Bom, a gente sabe, né, o que aconteceu com o Henry no Arsenal. O Arsenal pagou apenas 1 milhão a mais do que a Juventus pagou para ele pelo Mônaco, né, 15 milhões de euros, e levou ele pro Arsenal em 99. E aí ele ficou ali e se mostrou como um dos maiores jogadores de todos os tempos do Arsenal. Foi hiper importante, artilheiro, craque do time, fez uma dupla sensacional com o Bergkamp, jogaram muita bola juntos e fez aquele título histórico do Arsenal invicto. Então, cara, né, não tenho o que falar da volta por cima do Henry. O sexto nome, coincidentemente, é o parceiro de ataque dele, também no Arsenal, que é o Dennis Bergkamp. Bergkamp surgiu no Ajax, grande jogador da seleção holandesa. E aí em 1993, a Inter de Milão foi lá e comprou o Bergkamp no Ajax. Era o segundo jogador mais caro da história da Inter de Milão naquele momento. Só que o Bergkamp também não se adaptou à Inter de Milão, começou a ser chamado de enganação pela própria torcida, era vaiado quando entrava em campo, então assim, foi um período de 2 temporadas em que ele foi muito mal. Mesmo assim era camisa 10 da seleção holandesa ainda, tá? Fez uma boa Copa em 94, inclusive. Aí em 1995, o Arsenal foi até a Inter e fez uma oferta para contratar o Bergkamp. Enfim, o Bergkamp ficou.
de 1995 até 2006 no Arsenal, quando encerrou a carreira com 37 anos de idade. Foi um dos maiores ídolos da história do Arsenal, camisa 10, craque de bola, genial, um toque refinadíssimo, uma baita volta por cima no futebol inglês, e ali fez uma grande dupla de ataque com o Henry, tá? Mas antes do Henry chegar, o Bergkamp era o grande craque do time. Sétimo nome dessa lista é o Jardel, Mário Jardel, atacante, que no Vasco, surgiu no Vasco, né? Ali por 92, 93, e era um centroavante do Vasco, mas assim, muitas vezes reserva, era colocado no Vasco como um grandalhão desajeitado, fazia os gols dele, mas era um jogador bobalhão, né? E aí em 95 o Vasco emprestou o Jardel para o Grêmio. E a gente sabe o que aconteceu. Foi artilheiro da Libertadores, campeão da Libertadores pelo Grêmio, foi muito bem. E aí o Grêmio não tinha grana para pagar o Jardel, né? Porque o Jardel estava emprestado. E o Eurico Miranda manteve a palavra, falou: pô, eu botei um valor aqui, né, fixado, vocês podem pagar esse valor que eu vendo ele para vocês. E aí um grupo de empresários pagou o valor lá, que era $1 milhão e pouco na época, e comprou o Jardel para o Grêmio. Depois, o Jardel acabou indo para o Porto. Ele foi vendido para o Rangers da Escócia, mas teve um problema com o passaporte, não foi vendido. Aí ele não conseguiu ir, era $4,5 milhões na época, não conseguiu ir. Ele volta para o Grêmio, fica até meados de 96, e aí sim ele é vendido mais para o Porto, por $1,8 milhão. E aí no Porto ele vira um grande jogador. Eu acho que é o maior brasileiro da história do Porto. Jogou muita bola lá, foi chuteira de ouro, jogou muito mesmo. E se manteve como um grande jogador, né? Depois acabou em declínio ali no Bolton, no Palmeiras. Mas no futebol português e no Grêmio, ídolo histórico. Então baita volta por cima do Jardel do Vasco para o Grêmio. O oitavo nome dessa lista aqui é o nosso Alex. Bom, o Alex começou como um craque, né? Coritiba, Palmeiras, campeão da Libertadores em 99, e aí ele é vendido para o Parma. Só que no Parma ele não consegue se firmar, e aí ele é emprestado para o Flamengo, onde vai muito mal também. E começa a ganhar um apelido de Dorminhoco, o Alex, esse grande craque. Dorminhoco, não presta atenção nos jogos, dorme muito, jogador lento, desinteressado. Primeira passagem do Alex no Cruzeiro também não é boa. E aí ele volta pro Palmeiras no começo de 2002, emprestado pelo Parma. Vai bem, faz aquele gol histórico dando um chapéu no Rogério Ceni no Palmeiras e São Paulo. Vai muito bem e tal, mas ele acaba ficando fora da Copa de 2002. Depois, o Cruzeiro, com o Luxemburgo, vai atrás do Alex. Pra ele dar, né, o Luxemburgo fala: vou bancar ele, vai ser o meu grande craque e tal. E aí ele faz aquele 2003 histórico pelo Cruzeiro, basicamente ganhando tudo que disputou, tríplice coroa, né, estadual, Copa do Brasil e Brasileirão excelente, o Alex craque do campeonato, jogou muita bola. Ele fala que ele jogou com raiva, né, porque ele queria calar a boca dos críticos dele e tal, jogou muito mesmo. E depois ele vai pro Fenerbahçe, onde basicamente é o maior jogador da história do clube, mais de 400 gols na carreira, enfim, genial, cracaço de bola. Acho que hoje seria outra realidade, ele iria para outro mercado, seria outro tipo de jogador. Mas enfim, o Alex, humilhado de Flamengo, Parma e Cruzeiro, primeira passagem, para um Alex renovado na segunda passagem pelo Palmeiras e depois pelo Cruzeiro. Nono nome dessa lista aqui, voltando um pouquinho mais no tempo, é o Dunga. Jogador, tá? Não o Dunga técnico. O Dunga era um jogador interessante, bom jogador de verdade, tá? Só que em 1990 ele ficou marcado pela eliminação da seleção brasileira. Um Brasil que era bagunçado, né? Um Brasil do Lazzaroni, um Brasil bagunçado, que foi eliminado no melhor jogo da Copa do Mundo contra a Argentina. O Brasil jogou muito bem contra a Argentina na Copa de 90, embora tenha perdido o jogo por 1-0, teve muitas chances, né, de ganhar aquela partida. Só que o Dunga ficou marcado como a cara do fracasso daquela seleção, né? Tanto que foi chamada de geração Dunga, aquele time. E o Dunga ficou marcado, enfim. Ele passou 4 anos ali reconstruindo a própria história dentro da seleção. E aí, em 1994, a gente sabe muito bem o que aconteceu. O Dunga passa a ser o capitão da seleção brasileira, né? O Brasil começa a Copa do Mundo de 94 com o Raí de capitão. O Raí pede a posição titular, a faixa passa pro Jorginho e depois a faixa passa pro Dunga. E o Dunga vira o símbolo da retomada da seleção brasileira, né, em 94. Embora eu não ache o Parreira um super técnico, ele conseguiu encontrar no Dunga um líder dentro de campo. E o Dunga foi um baita líder na seleção brasileira. Tanto que quando ele levanta a taça da Copa do Mundo é em tom de desabafo, né? E aí, enfim, o Dunga dá uma baita volta por cima, volta a ser capitão na Copa de 98, o Brasil acaba
com a segunda posição, mas enfim, o Dunga se consolida como um dos grandes jogadores da história da seleção brasileira. E o interessante é que o Dunga é muito maior para a seleção do que ele foi para os clubes que ele passou, né? Jogou bem no Inter, no Santos, jogou bem no futebol italiano, jogou bem no futebol japonês, mas ele não é um jogador histórico dos clubes. Na seleção ele é. E o 10º nome dessa lista, e não menos importante, é o Jonas, atacante que jogou no Benfica. Tá, vamos lá. O Jonas começou a carreira no Guarani. Foi muito bem no Guarani e foi contratado pelo Santos. No Santos ele teve bons e maus momentos. E saiu, como quem quer nada, para o Grêmio. Onde começou muito bem e depois perdeu a posição de titular quando ele foi emprestado para a Portuguesa em 2008. E aí a mudança de chave do Jonas. A Portuguesa pegou o Jonas emprestado em 2008 de graça, tá? Pegou de graça. E ele fez um ótimo campeonato brasileiro, fez uma dupla de ataque com o Edno na Portuguesa em 2008, né? Foi artilheiro do time no campeonato, marcou 9 gols, e aí ele volta pro Grêmio e se consolida como um dos principais jogadores do time, ou o principal. Tanto que em 2009, de 2009 a 2011, ele vai muito bem no Grêmio, né? Faz um excelente campeonato brasileiro em 2010, vai muito bem em 2011 também, quando é vendido para o Valência da Espanha. Começa muito bem no Valência, faz 2 temporadas interessantes, só que aí em 2014 ele é dispensado pelo Valência, mesmo valendo 8 milhões de euros de valor de mercado. Ele foi dispensado aos 30 anos de idade pelo técnico Nuno Espírito Santo, né, que achou que ele não seria interessante no time, e ele foi dispensado pelo Valência. O Valência nem negociou o Jonas, ele foi dispensado. E aí o Benfica viu uma oportunidade de mercado e contratou um atacante de 30 anos. E cara, no Benfica ele ficou de 2014 até 2019, quando encerrou a carreira com 35 anos de idade. Muita gente querendo que ele voltasse pro Brasil. E aí, cara, foram 183 jogos, 137 gols e 42 assistências. O Jonas é o maior jogador brasileiro da história do Benfica, provavelmente, tá? Uma média de participação de 0,97 por jogo, para um jogador que tinha mais de 30 anos. Ele chegou com 30 anos no Benfica e virou um dos grandes jogadores da história do clube. Enfim, essa é uma grande retomada. Um jogador que teve várias retomadas na carreira, né? De escorraçar, bem, mal, bem na Portuguesa, no Grêmio, bem e mal no Valência, e a grande retomada até encerrar a carreira no Benfica, injustiçado na seleção brasileira, podia ter tido mais oportunidades. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aí o que você achou, diga outros pra gente fazer aqui nesse vídeo, tá certo? Numa parte 2, tamo junto e valeu!